O dia que o Lucas Montano falou uma grande bobagem nos vídeos dele. Bem, na verdade não é bem uma grande bobagem, mas é uma misconception bem grande sobre o conceito muito importante de computação, que é determinismo. Você já fez teoria da computação aí, você já aprendeu sobre máquinas de Turing, você com certeza já estudou máquinas determinísticas, né, e não determinísticas, e também você já teve race condition ou estudou alguma coisa de distribuídos. Você provavelmente também já estudou o que é um programa determinístico, né, ou não determinístico. E o vídeo que ele fala isso, né, ele geralmente não toca muito assuntos técnicos, né, nos vídeos abertos dele. Vejo que ele toca mais para o pessoal de membros. Mas foi esse daqui, ó, no escritório 3 vezes a semana, em que ele fala sobre o conceito de viagem no tempo em programação, e é bem interessante. Eu recomendo que vocês vejam aí, porque tinha até algumas coisas que eu não conhecia, né? Mas eu quero pegar e discutir esse tópico aqui, que ele apresenta como não determinismo, e explicar o porquê que isso é uma misconception. Antes de começar o vídeo aqui, para quem não me conhece, eu sou o Wayne, o Dev Desempenho, e me sigam aí nas redes, no Instagram, no TikTok também, me acompanhem por lá. E bora começar aqui o vídeo. Começa a ficar interessante, né, cara? É tu aprender alguns conceitos, né? Que É. provavelmente não vai ter por que tu usar mariposa agora aí no teu trabalho. Então, quando a gente fala ali algo não determinístico, né? Uma especificação Aqui ele vai apresentar, né, o conceito de não determinismo, que foi introduzido no artigo, e daí ele vai explicar isso. não determinística, significa que tudo que tu tá escrevendo ali no teu código, a gente tá falando aqui do contexto, então, de programação, né? A gente tá definindo um comportamento do programa que não necessariamente vai ser executado de forma fixada e única, sequencial. Significa que cada definição que tu fizer... Então, deixa eu terminar de falar, mas basicamente isso eu já acho estranho, tá? Porque tudo é não determinístico, assim, na programação, se a gente for ver dessa maneira, né? Mas deixa eu terminar de falar. Não necessariamente vai ser executada de forma sequencial. E o que tu ganha com isso? Aqui ele associou o não determinismo a não sequencial. Nada é determinístico, então, na computação, se for assim. Já desenvolvo isso. O que ganha é difícil falar, né? Mas vamos falar do o que isso gera. Isso gera diferentes fluxos partindo do mesmo ponto de entrada. Então, a partir de um mesmo ponto de partida, tu tem múltiplas possíveis execução daquele teu sistema. Então, por exemplo, trazendo isso talvez um pouco mais para a tua realidade, essas definições não determinísticas vão acontecer quando tu tem no teu JavaScript aí uma promise. Então, quando tu tiver uma promise ou qualquer coisa que... Aqui até o exemplo mesmo que ele dá, né, é de relação... É de execução não sequencial, né? Vou deixar ele terminar porque... Acho que é justo, né? Envolva um web worker da vida ou eventos, né? Ordenação de eventos, tu trabalha com algum event bus, tu vai acabar tendo uma definição não determinística, né? Porque a ordem que tu tá definindo as coisas não necessariamente vai ser a ordem que vai ser executada, tá? Se uma promise retornar antes da outra... A questão é... Como que você pode... É importante a ordem de execução para o determinismo ou não determinismo? Ou é o resultado que eu estou interessado, né? Tipo assim, a ordem de execução, ela pode ser não determinística, mas o meu resultado pode ser determinístico, entendeu? Ou eu posso ter os dois não determinísticos. Quando a gente está falando, por exemplo, de máquina de Turing não determinística é outro conceito, né? Mas, basicamente, eu consigo ter dois resultados a partir de um estado, como que é? Eu consigo meio que, como se eu penso que eu tenho uma árvore, né? Eu consigo ir para os dois lados da árvore. Eu não escolho um caminho, eu vou para os dois. Isso seria uma máquina não determinística. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de algoritmo não determinístico, um algoritmo não determinístico a gente define que para a mesma entrada, ele sempre vai ter a mesma saída. Não importa se a execução dele é não determinística. Tipo, não me importa se uma vez roda a instrução 1, depois a 2, depois a 2, e na outra execução foi a 2, depois a 1, não importa.
Mas o que importa é o resultado é o mesmo. Dado a mesma entrada, o resultado é o mesmo. Isso é o mais importante do determinismo. E eu acho que é isso que ele confunde aqui. Eu vou terminar e deixar ele terminar de falar agora de vez, e daí eu vou dar uns exemplos mais concretos de como isso se aplica e por que nada é determinístico se a gente for considerar isso em computação. Talvez o caminho, o fluxo, partindo do mesmo ponto de partida, vai ser outro. Então, tu tem múltiplas possibilidades de execuções. No caso, por exemplo, do Java, qualquer coisa que envolva ali concorrência, multithreading, paralelismo, ou trabalhar com streams de eventos. Só para deixar claro, nada que roda em GPU é determinístico, então, tá? Nada, absolutamente nada que roda em GPU é determinístico. Porque a GPU roda tudo paralelo e você não tem... não é determinístico. Dados, tu vai acabar tendo também algo não determinístico. E aí tu precisa aprender esses conceitos justamente para poder gerenciar o não determinismo. Senão fica muito difícil tu acabar entendendo da onde que vem o problema. Porque tu começa a ler o teu código linha a linha e tu acaba vendo que não, a execução não acontece linha a linha. Então, sim, logs são necessários. É por isso que a gente tem a possibilidade de viajar no tempo. Tá, aqui acho que ele termina. Nos estados é importante para depuração. Então, até então, a gente consegue viajar nos estados aí. Aqui ele basicamente terminou a definição dele, né? Deixa eu ir pro meu ponto agora. Tá, então agora vamos falar sobre o conceito de não determinismo, né? E tentar desenvolver um pouco disso, né? O que o Lucas estava argumentando no vídeo dele é o não determinismo de execução, né? Então, o que isso quer dizer, né? Dado uma entrada, um input A, eu não sei a sequência de passos que eu vou tomar, né? Eu posso tomar 1, 2, 4, 3, ou pode ser 2, 1, 4, 3, né? Então eu tenho a minha entrada A e eu posso seguir esses 2 passos e o meu programa ele está se comportando de maneira não determinística, né? Isso seria um não determinismo de execução. Mas vamos supor que esses 2 resultados eles me dão uma saída B, né? E independente aqui, né, se eu fizer 1, 4, 3, 2, eu também vou ter B. Vamos supor que todas as saídas aqui eu tenho B, independente da saída, independente da minha linha de execução, eu vou ter B. Então, apesar disso daqui ser não determinístico, a minha saída é determinística. Porque ela sempre é a mesma. Dada a entrada A, e dada qualquer entrada, né? Vamos supor que dada uma entrada qualquer, eu vou ter sempre a mesma saída para aquela entrada. É como se fosse uma função, né? No sentido matemático mesmo. E quando a gente discute determinismo e não determinismo, em computação, geralmente, a gente se refere a determinismo de saída. A gente não se refere a determinismo de execução. Ou não determinismo de execução, né? Por quê? Aqui já... Cara, ele deu um exemplo perfeito, né? Pô, você não consegue garantir o async, né? O que é uma GPU? Vou dar o exemplo da GPU, né? Por que a gente não fala isso? A GPU é um conjunto de threads executados ao mesmo tempo, em que você não consegue garantir absolutamente nada sobre a ordem de execução dessas threads. E aqui eu tô falando de, tipo assim, nível de 100 milhões, sabe? 100 milhões de threads executando ao mesmo tempo e eu não tenho ordem delas. Então, como que eu posso afirmar que, então, por essa lógica, né, de execução ser não determinística, então nenhum programa que roda numa GPU, que usa GPU, é determinístico. Nenhum. E, tipo assim, não faz sentido. Ele é não determinístico na execução, mas o resultado dele sim e deve ser determinístico, né? E antes disso, eu não introduzi, né, o conceito do que é determinístico ou não, né? Determinístico pô, dado uma entrada, você tem a mesma saída ou você tem o mesmo comportamento. Igual o que eu comentei na execução. Mas também pode ser mas geralmente a gente fala de saída. Em GPU a gente tem esse exemplo, mas a gente não precisa ir para GPU. A gente pode ficar mesmo na CPU. Quem já fez arquitetura de computadores já estudou sobre como funciona por baixo dos panos, né? As coisas.
E lá na CPU a gente tem muita otimização. Muita otimização. A nível de compilador também a gente tem muita otimização, mas na CPU também tem. E mais do que a gente imagina. E o que acontece? Às vezes, o processador ele tem um negócio que ele chama de pipeline, que é uma sequência de instruções, né? Sequência de instruções sendo executadas. Que estão sendo executadas. Essa pipeline, ela vai ter, por exemplo, a I1, I2, I3 ali no meio dela. Mas vamos supor que eu tenho uma branch no meio, né? Uma branch aqui no I2 e o I3 entra num if. O meu processador, na verdade, ele pode pegar e executar a minha instrução. Ele vai lá e executa o I3 porque ele acha que vai cair dentro do if. Então ele já deixa o resultado meio pronto ali. Mas pode ser que não caia. Então isso já é um comportamento não determinístico. Porque pode ser que o mesmo programa rodando duas vezes no mesmo processador, ele execute o I3 aqui, que é a instrução do if, no que a gente chama de, sei lá, acho que é execução especulativa. Execução especulativa. Ou ele pode executar aqui a instrução 5 que está no else, né? Então, mesmo programa, mesma entrada, pode ser que primeiro ele comece... Eita, vocês não conseguem ver aqui. Ele comece especulando no I3 e depois por I5, né? Mas, independente disso, o resultado do programa tem que ser o mesmo. O comportamento dele é diferente. O comportamento dele pode ser primeiro executa o I3, depois o I5. Ou tenta executar o I5 aqui na execução especulativa e depois volta por I3. E se não deu, vai por I3. Mas o resultado dele tem que ser o mesmo, né? Porque senão tá errado. Outra coisa também que a gente tem nos computadores, a gente tem cache, né? Níveis de cache da memória. Então pode ser que quando você está tentando acessar um programa, um dado, o comportamento de acesso ao dado seja pegar direto da memória, né? Quer dizer, vamos chamar de cache miss. Seja um cache miss. E daí pega da memória. Mas o comportamento de outro acesso que você vai fazer é de cache hit. E daí quando você acertou, você pode pegar da cache, não pega da memória. São dois comportamentos, execução diferente, mas o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Tá? Então, se o resultado é o mesmo, a gente basicamente não tem por que se preocupar, né? Não vejo por quê. Agora vamos entrar no tópico de... Aqui eu tô dando os exemplos, né? Para contrapor o ponto dele. De por que a gente não pode falar de não determinismo a nível de execução, porque senão nada é determinístico, basicamente. Absolutamente nada, porque a CPU não é determinística. O nosso computador não é determinístico, então nada que está acima dele vai ser determinístico comportamento, né? Se eu baseio o meu sistema... Se eu sou baseado num sistema não determinístico, eu não posso ser determinístico, né? Meio que isso. Tá. Mas agora, vamos falar sobre quando o não determinismo causa um erro nos dois casos, que eu acho que é o que ele estava tentando dar de exemplo. Que é o não determinismo de resultado, né? Ou quando o não determinismo de execução causa um não determinismo de resultado. Ou um comportamento indefinido, pode chamar como você quiser, né? E alguns problemas comuns que a gente tem nisso. Quem já estudou sistemas distribuídos? Ou antes de começar, né? O que é um não determinado de resultado? Eu tenho meu programa aqui que eu dou uma entrada A e pode sair B ou pode sair C, né? Ele pode ter um comportamento diferente, né? Para a mesma entrada, eu posso ter duas saídas diferentes, ou mais saídas, ou uma saída indeterminada, ou tipo assim, deu pau, não parou o programa. Isso seria um não determinado de resultado. Se hidratem, tá? Como diria o Lucas Montano.
Tá, se tratando de um não determinismo de resultado. Isso é grave. Isso é bem grave, porque geralmente quando a gente está falando de uma mesma entrada, a gente vai querer uma mesma saída, né? Vai ter exceções e tal, mas não quero tratar disso aqui. Eu quero tratar do caso normal que, dado uma entrada, a gente quer a mesma saída para aquela entrada. Onde que isso ocorre normalmente? Você já estudou, você com certeza já ouviu falar. Sistemas distribuídos. Sistemas distribuídos é muito comum isso, e sistemas assíncronos. Em que eu tenho execução não... Minha execução, como ele falou, não é de cima para baixo. Eu tenho uns pulos ali, né? Eu não consigo garantir algumas coisas. Tá. Deixa eu dar um exemplo em distribuídos que eu acho que fica claro, né? Vamos supor que eu tenho um servidor aqui. Eu tenho uma série de servidores. Tenho S1, S2, S3. E eles escrevem arquivos na nuvem, né? Eles vão lá e reservam Eles vão lá e escrevem num banco de dados. Todos eles escrevem no mesmo banco de dados, série de arquivos e coisa assim. E daí, como que eles fazem para escrever, né? Eles fazem assim. O S1, o servidor aqui, né? Ele primeiro, ele vai checar se o dado existe. Se o dado existe. Checa dado existe. Se existe, não faz. Se existe, não cria. E daí, se não, né? Cria com seu ID. Com seu ID, assinala para si, né? Então, esse servidor, ele ficou responsável por esse dado. Eita, nossa, vocês não estão vendo nada. Então, basicamente, ele checa se o... Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o... Eu vou tentar pegar um dado do servidor, se esse dado existe ali, se aquele record existe, se aquele arquivo existe. Eu não vou criar, vou só passar. E se ele não existe, eu vou criar e vou passar o ID do meu servidor e eu vou assinalar aquele dado para mim para eu fazer o processamento que eu quiser. Então, a partir daqui, o dado é meu. O dado é do servidor. Se você já fez qualquer coisa de distribuídos, qualquer coisa de operacionais, você já consegue ver claramente o problema aqui. Qualquer coisa de banco de dados até. Você consegue ver claramente o erro desse programa. Você não consegue, quer usar como exercício, para e vê porque tem um claro bug aqui de concorrência. Importante falar, esses servidores eles estão executando todos ao mesmo tempo, eles não sabem de nada, né, que está acontecendo com o outro. Qual que é o problema, né? Vamos para agora. E o que, vamos supor aqui, que o servidor 1 executou e não existia, né? E daí agora o servidor 1 tá aqui, né? Ele tá aqui no sinão. Ele não chegou, ou não terminou de criar aqui, né, ainda. S1 não criou. Ele não criou ainda. E daí, bem nessa hora, chega aqui o S2. E também checa. E o S2 é que ele não existe. Então, o S2 vai tentar criar também. Então vai entrar o S1 e o S2 aqui para tentar criar o meu dado. Você entende? Então, o que vai acontecer se o S1 e o S2 entrar? Eu tenho um comportamento não determinístico. Porque aqui, no final, provavelmente vai ficar ou com o dado S1 ou com o dado S2, ou vai dar algum pau, alguma coisa vai acontecer. Os dois servidores vão achar que o dado é dele, o comportamento, o resultado do resto do programa, Deus sabe, né? E, né?
basicamente vai dar muita merda. E, inclusive, muitas das coisas, muito de bug que você vê é esse tipo de coisa, tá? Se você não toma cuidado com sistemas distribuídos, por isso que eu falo, sistemas distribuídos é perigoso. Toma cuidado, desenha bem. Problema de concorrência é o pior problema do mundo que você pode encontrar. Isso aqui é o que a gente chama, né, de race condition. É um dos piores problemas do mundo, porque e para reproduzir isso? Como que você reproduz isso? Como que você reproduz isso, meu amigo? Executou lá, o teu servidor vai dar um pau. E como que você faz? Tanto que na matéria de sistemas operacionais, a gente tinha que fazer um sistema de preempção, né? Que podia ter umas race conditions assim. E o teste era tipo assim, o teste era 1 trilhão de execuções. 1 trilhão. Não, acho que eram 10. Eram 10 trilhões de execuções. E daí acontecia, tipo assim, no segundo trilhão dava um pau. Se teu programa tinha um bug, no segundo trilhão dava um pau. Então eu tinha mais de 1 trilhão de execuções que não davam um pau. E daí uma lá no meio dava. Uma lá no meio dava. E vai ser a pior maneira do mundo que vai dar. Vai ser quando não pode que vai dar esse tipo de erro. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com quando a gente está falando, né, de sistemas distribuídos, sistemas assíncronos, sistemas concorrentes. Eu falei assíncrono aqui, inclusive, né? Talvez acho que melhor seja, talvez seja concorrente o melhor termo. E esse tipo de problema é comum, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado, como disse, dá muito problema. Aqui eu tô falando de threads, né? Mas, por exemplo, para GPU, nossa senhora. Para GPU isso aí é o capeta. Quem trabalha com GPU e tem que fazer qualquer coisa, nossa. Sinceramente, você tem que pensar de outra maneira, porque você não pode garantir nada sobre ordem de execução, você não pode comunicar quase nada, você tem bastante limitação de comunicações globais. É foda. É foda aí quando você tá tratando de GPU. Aí Aí é um Deus nos acuda. Então, eu espero que tenha ficado claro essa questão de não determinismo, né? E o meu ponto, porque quando a gente tá falando de não determinismo de execução, para de fazer sentido o negócio, porque meio que nada é determinístico a nível de execução. Se a gente chegar lá no PC, nada é determinístico. Mas o que importa mesmo é o não determinismo de resultado, de entrada e saída, né? Você pode considerar o comportamento do seu sistema uma saída se o comportamento, né, for um negócio, mas geralmente não. Você tem que modelar alguma maneira o comportamento do seu sistema e não necessariamente vai ser a ordem de execução. Tipo, a ordem de execução pode ser outra, mas se o seu sistema se comportar de uma maneira determinística, tanto faz o resultado dele, né? Mas eu espero que tenha ficado claro isso e tenha ajudado vocês a entenderem um pouco sobre essa questão de não determinismo, os problemas disso, né? Como ter um sistema não determinístico não necessariamente é ruim, é um recurso, né? Que inclusive as CPUs usam não determinismo a nível de execução, mas a nível de resultado, daí a gente não quer. Aí a gente não quer um programa não determinístico. Não. Se a gente quiser, na verdade, aí aí é uma máquina. Aí é um PC quântico. Né? Aí é um PC quântico que a gente quer que seja não determinístico. Com esse tipo de coisa. A solução eu deixo para vocês exercitarem, mas dá trabalho, envolve lock, envolve lock, basicamente. Acho que é o principal, né? Você tem outros algoritmos também, algoritmos de acordo para resolver esse tipo de coisa. Estudem sistemas distribuídos aí e vocês vão ver mais coisas. Vocês vão aprender a resolver esse tipo de problema e entender como esse tipo de problema é extremamente comum e, infelizmente, muitos sistemas não levam isso em conta. Um parênteses, inclusive, um parênteses, esse vídeo aqui, né, do Continuous Delivery, ele fala de um escândalo lá no Post Office do Reino Unido, que basicamente foi causado por problemas de race condition e coisa assim, falta desses algoritmos de acordo, desse tipo de preocupação, né. E assim, foi feia a coisa lá, teve pessoa que literalmente morreu, ficou devendo.
sumia dinheiro da conta das pessoas, cobrava 2 vezes, 3 vezes. É perigoso, tá? É bem, bem perigoso esse tipo de coisa. Então, estudem, tomem cuidado. E é isso. Valeu.